Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do Clã dos MacLeod, e trago para vocês alguns dos contos incríveis que reuni em minhas viagens. Por isso, senta que lá vem a história. um casal sem recursos toma uma providência extrema ao mandar suas duas crianças sozinhas para a floresta. O menino, porém, busca maneiras de sobreviver e ajudar a irmã. A história que irei lhes contar ouvi de dois irmãos caçadores de bruxas que eu conheci em 1812, chamados João e Maria. Próximo a uma grande floresta, viviam um pobre lenhador, sua esposa e seus dois filhos. O menino era João e a menina Maria. Eles tinham muito pouco para comer, e quando uma grande escassez assolou aquelas terras, o homem não podia mais assegurar o pão diário para sua família. Uma noite, o homem estava conversando com a esposa, pois estava sem saber como iriam alimentar sua família. Sendo assim, a esposa sugeriu: amanhã nós vamos levar as crianças para a floresta. Bem no meio da floresta, você entendeu? Damos a cada um pedaço de pão, um pedaço bem pequeno. Acendemos o fogo e dizemos a eles que nos esperem enquanto nós vamos rachar lenha. Quando estivermos longe, fugimos e não voltamos. Eles não vão saber voltar para casa e nós nos livramos deles para sempre, não é mesmo? O pai das crianças não concordou, pois suas crianças poderiam ser devoradas por animais selvagens, mas a mulher o importunou tanto que ele consentiu com a ideia. Os irmãos não conseguiam dormir direito por causa da fome. Por isso, acabaram escutando o que a sua madrasta falara ao seu pai. Maria chorou amargamente, achando que esse seria o fim deles. Porém, João pediu que Maria não se preocupasse, pois ele pensaria em alguma coisa. Então, quando os pais adormeceram, João se levantou, colocou seu pequeno casaco e saiu. A lua estava radiante e seus raios iluminaram as pequenas pedras brancas que estavam de frente para a casa, fazendo-as brilhar como moedas de prata. João então encheu o pequeno bolso de seu casaco com todas as pedrinhas que conseguiu pegar. Ao retornar para casa, João tranquilizou Maria, dizendo que o Deus deles não iria abandoná-los. E ele voltou para a cama e adormeceu. Ao amanhecer, a madrasta despertou as duas crianças, dizendo para se levantarem, pois iriam juntos com os pais para a floresta para cortar lenha. Ela deu um pedaço de pão para cada um e completou, dizendo que era para o almoço e eles não deveriam comer antes da hora. Caso contrário, não teriam mais nenhum. Maria então guardou o pão debaixo do seu avental, para que João ficasse com seus bolsos cheios de pedras. Então os quatro foram juntos para a floresta. Quando eles já haviam percorrido mata dentro por um certo tempo, João ainda olhava para a sua casa e fez isso de novo e de novo, até que seu pai perguntou: O que é que você tanto olha? Concentre-se no caminho. João disse: Estava olhando meu gatinho branco lá em casa, em cima do telhado, como se quisesse se despedir. A mulher ficou irritada, dizendo: Não é gato nenhum, menino idiota. É o sol batendo na chaminé, ou não sabe? E ande antes que eu te dê umas palmadas. É claro que João não estava olhando para sua gata, e sim jogando as pedrinhas ao longo do caminho. Ao chegarem ao meio da floresta, o pai ordenou às crianças que fossem buscar madeira para fazer uma fogueira que os manteria aquecidos. Quando João e Maria reuniram um pequeno monte, eles atearam fogo a ele. Enquanto a chama crepitava intensamente, a mulher disse para as crianças se deitarem ao redor da fogueira, e quando terminasse de cortar a madeira, voltariam para buscá-los. João e Maria obedeceram às suas ordens e, quando chegou o meio-dia, comeram seus pedaços de pão. Eles pensavam que seu pai estava na floresta o tempo todo, assim como imaginaram ter escutado os golpes do machado.
Porém, eram apenas um galho seco pendurado em uma árvore, que balançava por causa do vento. Depois de um longo tempo, os olhos das crianças pesaram, tamanha era a sua fadiga, e eles caíram rapidamente no sono. Ao acordarem, já era de noite, e Maria logo começou a chorar, sem saber como iriam sair da floresta. Mas João a confortou, dizendo que esperasse só um pouco mais até a lua surgir, e então encontrariam o caminho para casa. Assim que a lua cheia apareceu, João tomou a mão de sua irmã e seguiu o caminho das pedras brilhantes como prata. Eles caminharam a noite inteira e somente ao amanhecer chegaram à casa de seu pai, bateram na porta, sendo atendidos pela esposa, que ficou furiosa, colocando a culpa nas crianças por chegarem tão tarde. Então são vocês? Pois saibam, crianças, que se comportaram muito mal ficando fora de casa até tarde. Estávamos mortos de preocupação. Tratem de ir para a cama já! Mas o pai estava radiante, pois ele se arrependera de todo o coração por ter deixado seus filhos sozinhos na floresta. Não demorou muito tempo quando houve novamente uma grande escassez naquelas áreas. As crianças escutaram novamente sua madrasta falar para seu pai à noite sobre a situação difícil em que se encontravam, dizendo que as crianças precisavam ir embora, pois logo a comida iria acabar e não teriam nada para alimentar todos. Assim, deveriam levar as crianças ainda mais dentro da floresta. O homem sentiu seu coração triste e pensou: seria melhor eu partilhar este último pedaço de pão com meus filhos. Mas, mesmo que a esposa não tivesse escutado, ainda assim reprovou seu marido. Quem tinha coragem de cometer o erro uma vez, poderia fazer uma segunda vez. Aquele que diz A deve dizer B também. As crianças que não estavam adormecidas escutaram tudo o que eles falaram. Quando os pais dormiram, João se levantou novamente para conseguir mais pedras. Porém, sua madrasta havia trancado a porta e o menino não poderia sair. Ele confortou sua irmãzinha, dizendo para não chorar e dormir tranquilamente, pois o Deus deles iria ajudá-los. Na manhã seguinte, a madrasta acordou os irmãos e ela deu aos dois um pequeno pedaço de pão, ainda menor do que o anterior. E durante o caminho para a floresta, João esmigalhou o pão, parando para espalhar os farelos ao longo do caminho. Então, o pai, como antes, perguntou: João, por que você parou de andar? Assim levaremos o dia inteiro até chegar à floresta. João disse: Eu estava olhando só meu pombo branco, pousado no telhado, como se quisesse dizer adeus. a madrasta resmungou, dizendo: Garoto cabeça de repolho, não é um pombo branco, é o sol batendo na chaminé. E mesmo que fosse, não passa de um pássaro. Como na vez anterior, João concordou e continuou a jogar as migalhas de pão ao longo de toda a estrada. A mulher conduziu as crianças para o interior da floresta, num lugar onde eles nunca foram antes. E assim, mais uma vez, fizeram uma grande fogueira e deixaram as crianças se aquecendo, enquanto os pais iam trabalhar para depois serem buscados pelos pais ao final do dia. Ao meio-dia, Maria deu o seu pedaço de pão a João, que havia esfarelado o que pertencia a ele ao longo de todo o caminho. Então, eles dormiram e, ao anoitecer, ninguém foi buscar as pobres crianças. Quando despertaram, já era noite, e João confortou sua irmãzinha, dizendo para esperarem até a lua aparecer. Assim conseguiriam ver os farelos de pão que João deixou no caminho para encontrar o caminho de casa. Assim que a lua surgiu, eles se levantaram, mas não encontraram nenhum pedaço de pão, porque os pássaros da floresta e dos prados comeram tudo. João pensou: ainda assim, eles poderiam encontrar o caminho de volta, mas não conseguiram. Passaram a noite toda na floresta e também a manhã seguinte e o anoitecer. Ainda assim, não encontraram o trajeto que os levaria para casa. Ambos estavam famintos e não tinham nada para comer, além das frutinhas que encontraram ao longo da jornada.
E quando ficaram cansados a ponto de não conseguirem mais caminhar, deitaram-se debaixo de uma árvore e adormeceram. Já era a terceira manhã desde que deixaram a casa de seu pai. Eles sempre tentavam encontrar o caminho de volta, mas entravam cada vez mais na floresta. Se não chegassem logo ou recebessem alguma ajuda, morreriam de fome. Perto do meio-dia, viram um lindo pássaro branco como a neve, sentado em um galho e cantando tão docemente que os irmãos pararam para escutá-lo. Assim que a canção acabou, o pássaro abriu suas asas e voou para longe. João e Maria o seguiram até chegarem a uma pequena casa, onde o passarinho pousou sobre o telhado. E as crianças se aproximaram para olhar o casebre, que era feito de pão, com telhado de bolo e janela de açúcar transparente. Então João estendeu a mão e quebrou um pedacinho do telhado, apenas para descobrir o seu sabor, enquanto Maria roía um pedaço da janela. Em pouco tempo, eles escutaram uma voz fininha vindo de dentro da casa, perguntando quem estava roendo sua casa. E as crianças inocentemente responderam: ninguém, é apenas o vento. Eles voltaram a comer sem mais perturbação. João, que achara o telhado muito gostoso, tirou mais um grande pedaço e Maria puxou outra lasca da vidraça açucarada e se sentou para saboreá-la. Então a porta se abriu e uma idosa surgiu, apoiando-se em uma muleta. João e Maria se assustaram e quase derrubaram o que mantinham em suas mãos. A velha, todavia, balançou a sua cabeça e perguntou como eles chegaram ali e convidou eles para entrar na casa. A mulher pegou cada criança pela mão e entrou em sua casa. Lá, os irmãos encontraram uma esplêndida refeição com leite, panquecas, açúcar, maçãs e nozes. Depois que ela mostrou as pequeninas e brancas camas, João e Maria se deitaram nelas, pensando que estavam no céu. A velha, embora parecesse muito gentil, era na verdade uma bruxa perversa, que construiu a casa para seduzir crianças. Uma vez que elas estavam dentro, a mulher as matava, cozinhava e as comia, o que era um dia de festa para ela. Seus olhos eram vermelhos e ela não enxergava muito bem, mas tinha um olfato excelente, como o das bestas, e sabia bem quando humanos estavam por perto. Ao perceber a aproximação de João e Maria, deu uma estrondosa risada e triunfantemente disse para ela: eu os tenho, eles não escaparão de mim. De manhã cedo, antes das crianças despertarem, a bruxa se levantou e ficou observando eles. Elas dormiam tão tranquilamente, com suas bochechas coradas, que a velha disse para si mesma: que ótima refeição eu farei. Em seguida, agarrou João com sua mão atrofiada e o levou para uma gaiola, trancando-o atrás de uma grade. O menino poderia gritar o quanto quisesse, ninguém o salvaria. Logo depois, voltou-se para Maria, que chorava, e a forçou a trabalhar na cozinha, ajudando a fazer comida que João deveria comer para engordar o suficiente para ser comido pela bruxa. Maria chorava amargamente, mas isso não teria nenhuma utilidade. Ela precisava fazer o que a bruxa mal ordenasse. E assim a melhor comida foi feita para o pobre João, enquanto Maria não comia nada além de conchas de caranguejo. Toda manhã a velha ia à pequena gaiola e mandava João mostrar o seu dedo para ela verificar se ele estava pronto para ser comido. Todavia, João mostrava um pequenino osso e a velha, que não enxergava muito mal podia ver o que era. Acreditando que aquilo era realmente o dedo de João, achava que o menino não estava engordando. Após 4 semanas, João ainda parecia magrinho. E a bruxa perdeu a paciência e disse que não esperaria mais. Assim, ordenou que Maria colocasse água para esquentar e avisou que no dia seguinte iria matar e comer João. Que aflição para a pobrezinha Maria ter o seu irmão
morto e ter que esquentar água e com suas lágrimas rolavam sobre seu rosto. Na manhã seguinte, Maria teve de se levantar, acender o fogo e encher a chaleira. A bruxa empurrou a pobre Maria para o forno, cujas chamas já crepitavam, e ordenou que ela entrasse no forno para verificar se estava quente o suficiente para cozinhar o pão que seria feito. E Maria, uma vez dentro, também seria cozinhada pela bruxa. Mas a menina, percebendo o que a mulher desejava, disse que não sabia como fazer para verificar se estava quente o suficiente. Por isso perguntou como deveria fazer. Depois de ficar furiosa com Maria, ela parou de falar e colocou a cabeça na boca do forno para mostrar como deveria ser feito. Então Maria a empurrou e fechou a porta de ferro. Ah, como eram terríveis os uivos da bruxa! Mas Maria não se apiedou e deixou a perversa arder miseravelmente. Já tá quente o bastante pra você, sua bruxa! A menina correu para o seu irmão, abriu a porta da gaiola e comemorou, pois estavam finalmente livres e a bruxa velha estava morta. João saiu da gaiola como um passarinho enclausurado faria. Como eles comemoraram, como eles se abraçaram, dançaram e se beijaram. E, já que nada mais tinham a temer, inspecionaram a casa da bruxa, que estava repleta de cofres de pérolas e pedras preciosas. João encheu os bolsos e Maria, pensando que poderia levar algo para casa, também deixou seu avental abarrotado. Depois foram embora da casa da bruxa. Em poucas horas encontraram um grande córrego. No primeiro momento, pensaram que não seria possível atravessar, pois não tinha nenhum caminho de pedra, ponte ou barco para ser usado. Mas logo apareceu uma pata branca. Maria então perguntou à pata se poderia ajudá-los a atravessar, e a pata concordou. João subiu e estendeu a sua mão para a irmã segui-lo, mas Maria, sendo esperta, aconselhou João que os dois seriam muito peso, por isso eles deveriam ir separadamente um atrás do outro. E assim aconteceu, e eles seguiram alegremente, até chegarem à floresta, que parecia cada vez mais familiar, até que, enfim, avistaram a casa de seu pai. Então, os pequenos correram até lá, abriram a porta e pularam sobre o pescoço do lenhador. O pobre homem não teve um minuto de paz desde que abandonou seus filhos na floresta, mas sua esposa morrera de fome. E quando Maria abriu seu avental, pérolas e pedras preciosas caíram sobre todo o aposento. João retirou mais joias de seu bolso. Assim, com todo o cuidado, eles viveram em grande alegria juntos. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clique no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe o seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa receber notificações sobre novos contos para ouvir. Até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.